Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora adjunta de História do Brasil República da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu sou Leonardo Fetter da Silva, pós-doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é o podcast Tem Profissional da História aí, criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício de nossa profissão nas instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Venha conosco e descubra uma desafiadora e sólida profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? Somos certificados pelo selo Saberes Históricos, concedido pelo Fórum Saberes Históricos, que reúne diversas entidades de pesquisa na área e garante a qualidade do trabalho aqui realizado. Cláudia Viscardi é professora titular da Universidade Federal de Juiz de Fora e professora do Programa de Pós-Graduação em História da mesma universidade. É bolsista Produtividade CNPq e pesquisadora FAPEMIG. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de pós-doutorado na Manchester Metropolitan University, na Universidade de Lisboa e na Unirio. Tem experiência nas áreas de História Política e Social, com ênfase na Primeira República. Foi pró-reitora de pesquisa da UFJF e pesquisadora visitante na Manchester Metropolitan University, com apoio CAPES, na Fundação Casa Rui Barbosa e na Universidade de Lisboa. Participa de várias redes internacionais de pesquisa e é coordenadora da Rede Internacional de Pesquisadores, Conexões Lusófonas, Ditadura e Democracia em Português. É com Cláudia Viscardi que iremos conversar hoje sobre a Primeira República no Brasil. Muito obrigada, Cláudia, pela participação no nosso projeto. Cláudia, você poderia nos falar um pouco sobre a sua formação e trajetória profissional? Então, a minha trajetória de graduação, foi aqui no UFJF mesmo, e eu fiz História aqui, e assim que eu formei, fui fazer mestrado na UFMG, mas eu fiz em Ciência Política, porque na época lá no UFMG ainda não tinha mestrado em História. O plano B seria ir para a UF, que tinha um mestrado, mas eu gostava mais de Ciência Política mesmo. Aí eu fui para Ciência Política da UFMG e terminei o mestrado lá. Subi alguns cargos administrativos no departamento, porque no primeiro ano de mestrado abriu um concurso aqui para a universidade, e era uma universidade sem nenhuma tradição de pesquisa, não tinha nem bolsa de iniciação científica, não tinha nada. Então eles abriram um concurso para professor auxiliar, você poderia fazer como graduado, outros tempos. Então eu fiz concurso e passei, e depois continuei a fazer o mestrado. Na época eram 4 anos, que a gente demorava para fazer o mestrado. E depois que assumi alguns cargos administrativos aqui, eu fui fazer o doutorado na UFRJ. Eu resolvi fazer História, porque eu já estava no curso de História. Fiz doutorado em História lá, e é isso. E, bom, o Teatro das Oligarquias chega esse ano a sua 3ª edição, sendo Sim. um livro incontornável na compreensão da Primeira República. Uma das inovações da sua tese foi justamente recuperar o dinamismo da política nessa Primeira República, o que provocou um enorme impacto na escrita da história dedicada ao período. Você pode nos falar um pouco sobre os pontos-chave dessa obra? O Teatro das Oligarquias é um estudo exatamente das relações entre as oligarquias na definição do jogo oligárquico, ou seja, como que funcionava a política na oligarquia, porque sempre me incomodou muito o esquematismo, a leitura que era feita sobre a Primeira República, que era uma coisa que sempre me soava muito estática.
Eu fiz esse trabalho nos anos 90 e havia uma ampla bibliografia, tanto dos contemporâneos quanto quando se profissionalizou, né, o curso de História no Brasil. E na década de 80, com a vinda dos brasilianistas, teve muita discussão sobre a Primeira República e eu achava sempre assim uma mesmice. Isso não é possível que a política de hoje não é assim. Por que a política do passado ia ser dessa forma? As coisas estabilizadas, dadas como concretas, como certas. Isso me incomodava. Mas não foi por isso que eu resolvi estudar a política do café com leite, rever a política do café com leite. Eu fui induzida pelas fontes, né? Na verdade, eu comecei um projeto para o doutorado sobre o PRM, Partido Republicano Mineiro. Esse foi o meu projeto de entrada no doutorado. E na pesquisa dos arquivos privados, eu sempre procurava ver como era a relação com São Paulo, porque até então na minha cabeça havia uma política do café com leite, como de todo mundo, né? Aí as fontes foram me mostrando que havia muita dissidência, que havia outro tipo de acordo, e que havia idas e vindas, e que havia muitos conflitos, e que havia muitos pactos que eram rompidos e refazidos depois. Aí foi quando eu tive uma conversa com a minha orientadora, que era Marieta de Moraes Ferreira, né? E falei que eu estava incomodada com isso. Ela falou: olha, eu acho então que é a oportunidade que você tem de começar a rever essa aliança, porque há indícios mesmo de que essa aliança, esse conceito de aliança café com leite é problemático. Aí quando ela me deu o aval, eu já estava no segundo ano de doutorado, eu fui pesquisar diretamente. Eu fiz uma opção por estudar as sucessões presidenciais, todos os processos eleitorais para as presidências da República. E eu já tinha um bom conhecimento da política interna de Minas, e eu trabalhava sempre com a hipótese de que não havia uma conciliação em Minas, que Minas nem sempre fez o papel de fiel da balança, então eu tinha um conhecimento bom das elites mineiras. Aí eu comecei a estudar outras elites na sua relação com Minas. Até a hipótese principal é de que garante a estabilidade do regime oligárquico republicano é a instabilidade das alianças. O fato de que todo mundo podia competir com algum potencial de intervenção, claro que esse potencial é proporcional à capacidade, né, de cada estado, o poder político de cada estado. Então a possibilidade que todos os estados tinham de interferir sobre as escolhas presidenciais, sobre os cargos ministeriais, em relação às próprias políticas públicas, isso que garantia, como garante a estabilidade na política, né? Você só tem estabilidade na política quando ninguém monopoliza a política, não tenta monopolizar, mas que você tem uma troca de líderes, um revezamento de poder, né? E eu, ao analisar essas alianças, eu via que a aliança que Minas mantinha com outros estados nem sempre era com São Paulo. São Paulo não era o parceiro preferencial de Minas. Minas tinha muito mais conflito com São Paulo do que tinha, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, com a Bahia. Então eu percebi que havia o protagonismo de outras oligarquias, que não se resumia muito a Minas e São Paulo. Pelo menos 6 oligarquias tinham uma participação muito efetiva, né, no controle do regime. E percebi também que a aliança era eventual, ocorreu mais no final da República, e foi essa tentativa de aliança monopólica que justamente fragilizou o regime. E eu trabalhei com uma perspectiva também sobre a Revolução de 30, que eu acho diferenciada. Eu nunca vi a 30 como um grande marco divisório, né? Eu acho que as grandes mudanças da década de 30 elas começaram na década de 20. Então eu aprofundei o estudo da década de 20, como que a chamada crise da República resulta na Revolução e como a Revolução é um capítulo a mais nas disputas oligárquicas. Para mim, quando muda efetivamente é com o Estado Novo. Porque aí você fecha o regime, centraliza o regime e põe fim ao federalismo, com o golpe do Estado Novo. Acho que mesmo essa fase de 30 e 37, ela é bem parecida com os anos 20 da Primeira República. E uma dúvida que ficou na minha cabeça, né, de onde que tinha vindo essa ideia de café com leite. Aí eu defendi a hipótese de que foi uma construção do varguismo do pós-30, justamente para desqualificar a República. É quando a República é chamada de velha, antes ela não era chamada de República Velha, e quando ela é chamada de política do café com leite. A própria expressão, né, ela é dos anos 30. Ela aparece no jornal nos anos 30. Quer dizer, enquanto você está vivendo a Primeira República, ninguém fala em café com leite. São Paulo é um dos parceiros, em alguns momentos São Paulo está bem no ostracismo, né? E para desqualificar a aliança, desmontar a aliança, eu tive que fazer também um estudo econômico, porque essa aliança, pressupostamente, ela estava baseada no café. Então eu tive que fazer um estudo sobre a cafeicultura, não é um estudo com base em fontes primárias, né? O meu estudo de história econômica é com base em fontes secundárias, mas as fontes viam o encontro do meu argumento de que, como eram economias cafeeiras muito distintas, os interesses também eram muito distintos, então havia uma certa competição dos dois players, São Paulo e Minas. O Rio de Janeiro também produzia, mas nessa época muito pouco, né? Então a gente vê que eles têm interesses divergentes também no café, e isso servia mais para afastá-los do que propriamente agregá-los. Em síntese, bem sintético seria isso.
A questão da participação popular, né, por canais formais na Primeira República também é um objeto das suas análises. E aí você se afasta das teses clássicas, que a maioria da população estava alijada da participação política, e aí você demonstra a importância das eleições. Qual é a importância do voto e da participação popular na Primeira República? Em um determinado momento da minha carreira, depois que eu publiquei esse livro, eu voltei para o estudo do associativismo dos trabalhadores. Então eu comecei a estudar mutualismo, comecei a estudar filantropia, associações filantrópicas e procurei fazer uma outra leitura também do mutualismo, porque o mutualismo sempre foi visto como uma forma de associativismo dos trabalhadores na luta pelos seus direitos, e eu tinha uma outra visão do mutualismo. Para mim, mutualismo era assistência, né? As pessoas filiavam a mutual para ter uma assistência pública que elas não tinham diante do Estado ultraliberal, que não tinha nenhum tipo de proteção social. Então, os trabalhadores se filiavam mais às mutuais do que aos sindicatos, para você ter uma ideia, porque as mutuais davam para eles uma contrapartida maior que o sindicato. O sindicato normalmente os colocava em risco, né? Risco de perder o emprego, risco da repressão policial. Mutualismo não, você pagava ali uma mensalidade e tinha ali algum tipo de proteção pública, uma proteção contra acidente de trabalho, né? Até uma aposentadoria, uma pensão e principalmente seu enterro, né? O pagamento do seu enterro. Então, nesse estudo do mutualismo, eu comecei a perceber uma agência muito grande por parte dos trabalhadores, que claro que o pessoal que estuda o mundo do trabalho já tinha percebido isso, mas a minha preocupação era muito na construção da cidadania, né? Porque o conceito de cidadania ficava muito também atribuído ao pós-30. E a tese clássica da Primeira República em relação à cidadania é do Zé Murilo. Ele acaba por diminuir o protagonismo dos atores sociais na construção dos seus interesses, na organização dos seus interesses, na medida em que ele compara sempre com os Estados Unidos, com a Inglaterra ou com a França, que são realidades que são mais exceção do que regra, né? O próprio Bendix, no estudo que ele faz de cidadania, ele fala isso, que os casos da Alemanha e Inglaterra não podem servir de paradigmas, porque eles são mais exceção, eles são exceção na própria Europa. Então, quando você percebe o nível de organização da sociedade civil brasileira comparado com países mais ou menos semelhantes, caso da Argentina, do Uruguai e próprio países europeus que não sejam esses dois, né, clássicos, vamos dizer assim, você percebe que há uma luta por cidadania importante aqui. Na época eu estudei muito o caso da Itália, fazer comparação, né, com o caso italiano, que eu achava bastante semelhante ao Brasil. Então eu já comecei a ir para o campo um pouco da história social, sair um pouco da história política clássica, né, e um pouco para a história social. Isso, de alguma forma, me levou ao estudo das eleições. Por quê? Porque a cidadania política é quase que um encontro desses meus dois projetos, né? Um projeto de estudo da esfera do Estado, né? E eu estudava a sociedade civil, e as eleições eram exatamente essa interface, né, entre a sociedade civil e o Estado. Aí eu comecei o estudo de eleições na Primeira República. Eu já tinha estudado eleições presidenciais, mas não eleições que não fossem majoritárias, né? Aí fiz algumas parcerias importantes com ex-orientandos, com alguns colegas, e a gente começou a estudar as eleições. E nos processos eleitorais, a gente começou a perceber que as eleições também não eram assim tão estáveis como se imagina, ou eram totalmente controladas pela fraude. A própria fraude, segundo os trabalhos do Paulo Ritt, era um instrumento de competição, porque todo mundo fraudava, tanto a oposição quanto a situação. Aí a gente começou a estudar o processo eleitoral, a gente começou a estudar as competições eleitorais, a verificação de poderes, até que ponto Campos Salles estabilizou ou não a República ao fazer a mudança nas regras eleitorais. E a gente começou a estudar também as abstenções, né? As abstenções eram altíssimas, né? Chegavam mais de 50% na Primeira República. Os processos eleitorais em si, que eram extremamente improvisados, a gente começou a estudar isso. Então, esse estudo está em vigor ainda, né? Atualmente, eu e o Vitor Figueiredo estamos estudando o voto secreto. O que se entendia por voto secreto? Porque é uma coisa que sempre me intrigou, porque o voto secreto sempre existiu na lei, né? A partir do Código Eleitoral de 1895 já tem voto secreto. Então, por que começa uma campanha pelo voto secreto nos anos 20? Aí a gente foi identificar o que significava o voto secreto, né? O voto secreto não significa o que a gente entende hoje. O voto secreto era você não ter o direito, não ter o poder de levar a cédula da sua casa, ter uma cédula impressa lá. Porque quando existia antes, né, dos anos 20, no final dos anos 20, quando Antônio Carlos estabelece o voto secreto aqui em Minas, depois Vargas com a Justiça Eleitoral em 32, você passa a ter uma cédula oficial. Antes não, o eleitor levava uma cédula em casa previamente preenchida, então ele chegava lá e depositava na urna. Então não tinha nem cabine, ele não tinha como preencher a cédula numa cabine.
Quando você cria a cédula oficial e uma cabine, aí o voto se torna realmente secreto. Então, quando a gente descobriu isso através da imprensa, né? Com muito sacrifício a gente conseguiu descobrir isso. Hoje a gente está estudando todo o debate no parlamento sobre o voto secreto e como foi instituído o voto secreto, em que lugar que foi instituído. A gente tem trabalhado nessa linha agora. Nossa ideia é escrever um livro só sobre eleições da Primeira República, mas vai demandar muita pesquisa ainda. Bom, Cláudia, outra tese que você desconstrói é a ideia da Revolução de 30 como ruptura, né? Na memória histórica, a Revolução de 30 ainda é considerada uma ruptura, uma revolução burguesa, um antes e um depois na trajetória do Brasil republicano. Mas você propõe que a Revolução de 30 faria parte de um processo de esgotamento e de perda de legitimidade dessa ordem oligárquica iniciada ao longo dos anos 20. Como entender, então, o processo de crise dos anos 20 que culminou na Revolução de 30? Eu sempre falo com os alunos, quando eu dou aula sobre a década de 20, que na década de 20 as pessoas tiveram uma desilusão absurda com a República. Quando o Brasil fez o seu primeiro centenário, e fazer o primeiro centenário, ter uma efeméride dessa, sempre induz a uma avaliação do passado. Então, nos anos 20, principalmente o ano de 22, que é muito marcante na história da Primeira República, as pessoas começam a discutir o passado, porque o Brasil está fazendo 100 anos e começam críticas muito grandes ao modelo de república, uma insatisfação muito grande. E com o advento das teorias autoritárias, né, a marcha de Mussolini sobre Roma também em 22, já tínhamos autoritários no Brasil, claro, Alberto Torres escreve muito antes, mas com os trabalhos do Oliveira Viana, do próprio Plínio Salgado, que são dos anos 20, começa uma revisão dos anos 20, e uma revisão com uma opção por uma alternativa autoritária. Então, a entrada das ideias fascistas no Brasil e do pensamento nacionalista autoritário, que vai crescendo muito aqui após a Primeira Guerra, a crítica à República alimenta uma opção pelas propostas autoritárias. Então, a gente descobriu várias fontes, eu descobri várias fontes em que oligarcas brasileiros fizeram um esforço muito grande de visitar o Mussolini, e se chamavam oligarcas liberais, falavam bem do Mussolini, elogiavam as ideias corporativas, que eram antigas também no Brasil, né? O próprio Alberto Torres já defendia o Estado corporativo. Então essa discussão, que é uma discussão que ocorre de forma efetiva nos anos 30, com o Código Eleitoral de 32 e a Constituição de 34, elas começaram nos anos 20. Por outro lado, a própria igreja vai se vinculando ao pensamento autoritário, com Jackson de Figueiredo, o próprio senhor Moroso Lima, o padre Júlio Maria. Então eles no centro do Ouvidal acabam flertando com o pensamento autoritário, né? São intelectuais católicos que flertam com o autoritarismo. E os tenentes, né? Os tenentes começam as suas revoltas já em 15, mas a revolta marcante, né, são as revoltas tenentistas dos anos 20. Então esse desencanto em relação à República alimenta a via autoritária e alimenta também o saudosismo em relação à monarquia. Então os restos mortais do imperador da família real vêm para o Brasil recebe a rainha e o rei da Bélgica. E do ponto de vista também econômico tem uma mudança, porque nós estamos em plena gestão de Bernardes. Ele governa o estado de sítio, quer dizer, ele é um presidente também muito autoritário, embora não tenha provas que ele tenha vinculação com o fascismo, nem simpatia por isso, né? Mas ele é extremamente autoritário e ele é muito nacionalista. Então ele nacionaliza a Itabira Iron, né, que se torna a primeira siderúrgica, vamos dizer, nacional no Brasil. Ele é a favor da intervenção do Estado da economia, e na reforma constitucional de 26 ele já diminui o poder dos estados, ele já compromete um pouco a autonomia dos estados, ele torna constitucional alguns direitos trabalhistas. Então a gente vê que muitas mudanças que a gente atribui ao pós-30 já existiam. Por exemplo, já existia a jornada de 8 horas, já existia a lei de proteção contra acidente de trabalho, já existia um arremedo de previdência, que é a Caixa de Aposentadorias e Pensões, já tinha proibição do trabalho da mulher e da criança à noite. Então alguns direitos trabalhistas já existiam. Claro que não tem fiscalização, não atinge a todo mundo, da lei é descumprida, mas a lei já existe e vai compor a Constituição na sua reforma em 26. Só que a gente atribui sempre a 30, ao pós-30. Por isso que 30 em si não é uma ruptura. Claro que é uma revolução
para alguns um golpe de Estado. Claro que é uma revolução sempre dá um alento para os grupos emergentes. Você tem uma terceira geração republicana aí que está fora do poder e que tem que entrar, está tentando arrombar a porta. Claro que a revolução é uma mudança, isso é incontestável, a revolução, mas eu vejo ela como um aprofundamento de uma prática que já vinha nos anos 20, que são as contestações eleitorais muito intensas. Então a eleição de 22 é muito contestada. Ela é contestada juridicamente. 30 também ela é muito contestada antes deles pegarem armas. A revolução é muito contestada. Então é como se fosse um acirramento da crise. As críticas à oligarquia também vêm dos anos 20. Então você tem um aprofundamento dessas questões que a revolução ela é importante porque ela acaba sendo um marco, mas o meu argumento é que ela não separa um país totalmente diferente um do outro. Porque a ideia que a gente tem é que antes de 30 o país é rural, pós 30 ele é urbano. Antes de 30 você não tem sindicatos tão fortes e depois de 30 você tem. Antes de 30 você tem oligarquia e depois de 30 você não tem oligarquia. É como se as oligarquias desaparecessem de uma hora para outra depois de 30. Antes de 30 você tem café, depois você não tem. Né? Você tem um Estado já industrializado. Quer dizer, são rupturas que a gente vai fazendo na história que rompe com a ideia de que a história é um processo. E que a gente não tem que ser anacrônico, né? Tem que analisar as questões na medida que elas vão ocorrendo. Não existem grandes saltos. Então eu vejo o 30 muito mais como uma mudança que é leve, tá? A mudança quer dizer, as oligarquias não se afastam, elas fazem a Revolução de 30. Elas não estão fazendo a revolução contra elas próprias. Vargas é oligarca, Antônio Carlos é oligarca, né? Os próprios jovens, né? Oswaldo Aranha, João Neves, Francisco Campos, eles são filhos da oligarquia, eles são oligarcas. Eles continuam no poder depois de 30. Então esse afastamento da oligarquia ele é muito lento, não ocorre de um dia para o outro. Então por isso que 30 não é uma revolução necessariamente anti-oligárquica, ela é feita pelas próprias oligarquias. Então é nesse sentido que eu entendo 30. E você pode nos falar um pouco sobre as suas publicações recentes, as suas pesquisas atuais? O que você está fazendo agora, Cláudia? Agora eu estou trabalhando com 2 projetos, esse de eleições, né, na Primeira República, que eu faço em parceria com o Vitor Figueiredo, e eu estou fazendo uma biografia que está me desafiando muito, que é a biografia do Francisco Campos. Por que está me desafiando? Porque ele não tem um arquivo privado, então eu estou trabalhando com fontes indiretas, e fazer uma biografia é sempre difícil, é sempre desafio, porque você quer imprimir a personalidade dele, uma lógica que ele nem sempre tem, e a associação dele com o fascismo é uma coisa para mim problemática ainda. Eu estou vendo ele mais como um nacionalista autoritário, conservador, embora ele tenha alguns escorregões fascistas. Então, assim, está sendo um desafio, porque a gente é cobrado, eu acho que o leitor que for ler essa biografia saber assim, qual é desse cara, né? Qual que é a linha política dele, né? E ao longo de uma vida, principalmente se você é um político, ele é um intelectual e político, mas eu acho que ele é muito mais político que intelectual. Embora ele tenha vários livros escritos, seja um jurista renomado e se auto-intitule um segundo Rui Barbosa, ele é muito mais um político. E ele vai mudando a linha política dele a partir dos interesses imediatistas e pragmáticos. Então eu estou tentando não categorizá-lo, porque justamente ele muda muito durante o tempo. Embora ele vá encerrar a vida redigindo, apoiando o golpe de 64 e redigindo o AI-1 e o AI-2. Então, de fato, ele começa liberal, depois ele tem uma fase bastante autoritária, vira liberal de novo e depois ele termina a vida autoritária. O que ele é? Não sei, vamos esperar ver. Sendo um desafio grande. Muito obrigada, Cláudia, pela participação no nosso projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. Fiquem bem e até o próximo episódio.